Professor Solon, a palavra está com você. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Em nome do IASP e do Instituto, também agradeço aí a sua participação. Muito obrigado. Para mim é uma alegria muito grande participar desse evento. Eu cumprimento o Instituto e a Associação pela iniciativa de discussão desse tema tão importante. Cumprimento também os integrantes da mesa, em especial a doutora Alessandra, que nos antecedeu. A Alessandra foi minha colega mestrado na PUC de São Paulo e é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho. Doutora Maria Daniele também, agradeço pela apresentação. Enfim, vamos lá. A Lei Geral do Comércio Exterior e a modernização das aduanas. Ela tem duas versões, essa lei, né? A versão apresentada originariamente, que era uma consolidação, e a versão mais recente, que eu recebi aqui do professor Leonardo Branco, foi fruto de um trabalho de melhoramento que foi realizado. O que dizer sobre essa lei, né? A primeira coisa que eu vi e pensei quando eu olhei essa lei, eu lembrei da professora Maria da Conceição Tavares. Aliás, um parênteses, eu recomendo vocês leiam a professora Maria da Conceição Tavares, que eu, por exemplo, eu sou liberal no comércio, tenho uma visão liberal no comércio exterior. Nada a ver com o liberalismo que a gente ouve aí nas discussões políticas, não. Liberal no sentido econômico. E estou lendo bastante economistas sobre esse assunto nos últimos 10 anos, pelo menos, e um colega, um amigo me indicou, mandou de presente, aliás, o livro da professora Maria Conceição, que é sobre a política da substituição das importações, que é justamente o oposto do que eu acredito. Mas, lendo o livro de uma professora tão qualificada como essa, né, a gente vê o quão são importantes os contrapontos, né? Eu estou realmente aprendendo bastante, mas eu lembrei da professora quando eu li a lei, não foi por isso. Foi porque uma vez ela ouviu, ela estava no Congresso debatendo com um determinado senador, e o senador estava defendendo um projeto de lei sobre um assunto que não vem ao caso aqui. E quando o senador terminou, ela disse: olha, esse seu projeto de lei, ele tem muitas coisas relevantes e atuais. Pena que as atuais não são relevantes e as relevantes não são atuais. Essa foi a sensação quando eu vi a primeira versão da consolidação da legislação aduaneira. Eu fiquei muito preocupado, né? O professor Mineiro está ali, né? Veja, estava dizendo que nos casos de dúvida sobre a veracidade, vai ser realizado o arbitramento do valor aduaneiro, né? Totalmente equivocado, usava expressões já superadas, né? Enfim, eu tinha até anotado muitas coisas aqui sobre isso, eu vou me abster de comentar, porque, obviamente, com a nova versão, eu acho que até o professor Mineiro fez parte ali, o professor Tales também, colaboraram com essa nova versão, melhorou muito, né? Melhorou bastante, eu até confesso que eu fico um pouco aliviado, tá? Não tão desesperado como inicialmente estava. Agora, vamos falar a verdade, né? Muita coisa poderia ter sido feita. Eu faço uma analogia que quem convidou o professor Mineiro, o professor Tales, eu não lembro mais quem são os outros professores, né? Enfim, montou um time de futebol, chamou o Leonel Messi, chamou o Ronaldinho Gaúcho e falou: ó, vocês estão aqui em campo, mas não pode marcar gol. Você só pode passar, marcar gol não. E teria sido muito importante se nós incluíssemos aqui uma disciplina mais ousada, principalmente em matéria sancionatória, não só das sanções aduaneiras como um todo, tá? Mas principalmente, esse é um tema que me preocupa muito de um tempo para cá,
as sanções vinculadas ao descumprimento ou até cumprimento imperfeito dos regimes aduaneiros especiais, que é o tema que nós vamos tratar aqui especificamente, né? Antes de entrar propriamente nesse assunto, né, eu chamo a atenção de que nós não estamos diante de uma lei do comércio exterior. Nós temos uma lei das aduanas, e comércio exterior é muito mais abrangente do que isso, né? Nós precisaríamos ali ter uma série de disciplinas sobre institutos, regras sobre institutos do comércio exterior que demandam realmente uma regulamentação e urgente que não estão no projeto, né? Para citar um exemplo, exportações triangulares, né? As importações triangulares ativas, o entendimento de que elas teriam que pagar PIS e COFINS, elas acabaram desaparecendo do Brasil. Hoje, empresas brasileiras não fazem mais o back-to-back ativo, né? Que é aquela operação em que uma empresa vai lá, compra uma mercadoria da China, vende essa mercadoria para um país da África e a mercadoria não vem para o Brasil fisicamente, ela vai direto da China para a África. Mais de 60% das operações do comércio internacional tem essa natureza, são operações triangulares. E hoje no Brasil não dá para fazer, porque quem faz esse tipo de operação tem uma margem de lucro muito pequena, o entendimento de que haveria a necessidade de pagar o PIS e COFINS inviabilizou. Então, empresas brasileiras estão estabelecidas em outros países e continuam fazendo, gerando divisas para esses países. Eu acho que a gente poderia ter discutido aqui num projeto como esse um tratamento fiscal apropriado para esse tipo de operação, tá? Para trazê-las novamente para o país, porque junto com elas nós temos geração de divisas, algo muito importante, inclusive para fins de controle cambial. Ainda sobre as operações de exportação triangulares, eu tenho visto agora que há processos fiscalizatórios e que, quando a empresa brasileira faz um chamado back-to-back passivo, né, ela vende para uma empresa no exterior e essa empresa que comprou da brasileira no exterior comercializa já com outro país e a empresa brasileira manda direto para esse segundo país, né, para o destinatário final. Tem situações que a Receita Federal está autuando isso como interposição fraudulenta na exportação, cobrando 100% do valor das notas fiscais de exportação dos últimos 5 anos, né? E por que acontece isso? Acontece isso por falta de uma regulamentação do comércio exterior, porque quem está lá aplicando a lei, ela está aplicando a lei que nós temos, é ato vinculado, não tem muito o que inventar. Nós poderíamos ter feito isso também. Outra situação que tem me preocupado é o dropshipping, né? Que é uma espécie de venda a descoberto no comércio internacional, né? Tem auditores que estão autuando o dropshipping como falsidade ideológica da fatura. E tudo isso por quê? Que são operações novas, algumas nem tão novas assim, operações novas, operações economicamente relevantes e que nós teríamos que, numa lei de comércio exterior, disciplinar. Da mesma forma, já estou até me avançando muito isso, mas eu não poderia deixar de falar, em relação às pessoas intervenientes, né? Nós não temos ainda uma legislação clara que diferencie transportador, agente de cargas, o agente marítimo, o armador e o NVOCC, que é o transportador sem navio. E isso gera uma série de problemas, tá? Nós poderíamos ter aproveitado para incluir isso numa regulamentação dessa natureza. A lista é extensa, né? Mas eu vou me ater então aqui aos regimes aduaneiros especiais. Na primeira versão, nós tínhamos ali um mini caos, né? Mini caos é até modo de dizer, na verdade era caos verdadeiro, porque havia um descasamento entre a nova disciplina dos regimes aduaneiros especiais previstas, decorrente, melhor dizendo, da reforma tributária, que está em votação numa lei complementar, e a regulamentação, o texto dessa consolidação da legislação aduaneira. Felizmente, isso foi corrigido, foi muito bem corrigido. Então, nós não temos esse problema, vamos só precisar fazer um ajuste mais adiante, porque agora, com a reforma tributária,
a professora Alessandra mencionou muito bem, né? Nós vamos ter um arranjo ou rearranjo dos regimes aduaneiros especiais, que eu espero que seja uma primeira etapa para uma simplificação. Certa vez eu ouvi um auditor, numa palestra da Receita, uma auditora que entende muito de regimes aduaneiros especiais, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer, a Mara Cifuentes, e ela falava que no Brasil, cada um tem um regime aduaneiro para chamar de seu. É a realidade. Nós temos uma lista absurda de regimes aduaneiros especiais, complexa, tá? Nós temos lá o RECOF, RECOF SPED, RECOF Sistema. Ora, por que não pode ter só um RECOF, né? Ah, mas é que uma empresa fez o seu sistema próprio e ela está usando, se nós somos obrigar que vá para esse sistema, ela não vai conseguir se adaptar, então vamos criar uma nova modalidade, mas para ela fica o RECOF Sistema. É algo realmente difícil, para dizer o mínimo, né? Difícil compreensão. Então, hoje, o que vai acontecer? Com essa lei, e isso é muito bom, com a Lei Geral das Aduanas, nós vamos ter regimes gerais caminhando para talvez 6 ou 7 regimes no final das contas. Nós vamos ter regimes de trânsito, regimes de depósito, regimes de permanência temporária, regimes de aperfeiçoamento, Repetro, que daí é um capítulo à parte, né? Uma espécie de combo de outros regimes aduaneiros, né? E aí dentro do Repetro se adotou a mesma categorização que é encontrada na lei complementar, na lei geral do IBS e da CBS, que ainda está em votação, né? A gente vai ter lá o Repetro temporário, o GNL temporário, Repetro permanente, o Repetro industrialização, o Repetro nacional e o Repetro entreposto, né? Veja, a gente tem que... Eu estudo direito aduaneiro aí já há um tempo razoavelmente longo. E eu tenho que pegar uma lista para ler os regimes aduaneiros especiais e falar, porque eu não sei. Simplesmente eu não sei. Esquecimento não é, tá? Isso mostra que o quanto é complexo. Ninguém sabe o que está em vigor, quais são as regras. Então, eu acho que a lei geral ela foi num caminho interessante, ela limpou bem esse campo. Ela não chega a ser totalmente detalhada, ela abre espaço para uma regulamentação superveniente, que eu acho muito importante. Isso aqui é uma área que tem que ter uma regulamentação administrativa, tá? Porque não é possível engessar num texto de lei isso, e não é conveniente também. Nós temos que ter uma mobilidade, porque quando a gente fala em regimes aduaneiros especiais, né, alguém pode pensar assim, mas isso aí é benefício fiscal, né? Não, na verdade, os regimes aduaneiros eles são instrumentos de controle, né, especiais de situações de não incidência, de desoneração e até de isenção mesmo de entrada e saída de mercadorias no país. Para quê? Para duas finalidades básicas, né? Para cumprir compromissos que o Estado brasileiro tem com outras nações, por exemplo, a admissão temporária, está lá na Convenção de Istambul, o Brasil tem que ter, assim como os produtos brasileiros, quando vão para o exterior, em caráter temporário, eles também são admitidos temporariamente no exterior. Então, essa é uma finalidade. E a segunda e principal é garantir o desenvolvimento nacional, realizar políticas econômicas, né? O drawback que foi falado, a gente fala do drawback, ele foi pensado pelo Adam Smith no Tratado das Riquezas das Nações, e hoje ele é responsável por mais de 20% das exportações brasileiras. Então, é um instrumento muito importante. Nós não podemos engessar os regimes aduaneiros especiais. E o projeto vai num sentido bom, porque realmente ele abre um caminho para a simplificação. Agora, a única crítica que eu tenho é que ele poderia, talvez, ser menos específico nessa matéria. Também aqui, e eu já vou encaminhando para o final, né, eu senti falta da questão dos serviços nos regimes de aperfeiçoamento. Os serviços eles realmente têm que ser desonerados, né? Na Europa já há essa desoneração no drawback. Nos Estados Unidos há desoneração, mas em razão da tributação monofásica, que é uma tributação monofásica no consumo, se atinge a desoneração, mas por outra via, que não vem ao caso aqui
aprofundar. E nós, brasileiros, não temos. A gente tem que dar uma resposta para isso, senão esse instrumento de crescimento econômico, de realização de políticas econômicas, ele não vai atingir o resultado. Falta também aqui uma previsão da desoneração do IBS, né? Porque a legislação fala em tributos federais que seriam pagos numa operação de importação, né? E agora nós sabemos que vai ter a CBS, mas também tem que ter a desoneração do IBS. Desonerar só a CBS não vai dar, não vai se atingir o resultado. E nem faz muito sentido, né? O regime, a lei também não prevê o drawback suspensão, nem o drawback isenção. Eu acho que já deveria revogar mesmo essas duas modalidades, né? Porque na própria lei complementar do IBS, da CBS, não haverá desoneração de IBS e CBS no regime de isenção e suspensão. Então, aquilo que já era pouco usado, simplesmente não vai ter, do ponto de vista de ganho econômico, não vai ter incentivo nenhum para que alguém vá fazer drawback, isenção, suspensão. Então, vamos revogar de uma vez, né? Eu acho que não faz o menor sentido manter isso. Eu acho que a lei geral deve ter tido realmente essa intenção. E o principal, isso sim eu acho que nós poderíamos ter avançado, e ainda há tempo para fazê-lo, estabelecer regras mais claras, né, a respeito do adimplemento relativo, né, ou cumprimento imperfeito dos regimes aduaneiros. Aquelas situações em que houve lá um problema formal, ou a perda de prazo, deveria ter se exportado em 30 dias, se exportou no 31º dia, situações de erro manifesto no preenchimento da vinculação do ato concessório, algo que desse uma solução para isso, que evidentemente penalizasse, porque a não vinculação do ato concessório do drawback na exportação não é algo juridicamente irrelevante. Não, ele tem uma importância, não vem o caso aqui a gente detalhar, mas é importante para o controle da saída. Agora, considerar totalmente descumprido, nós vamos gerar um contencioso. Você vai chegar no CARF, tem conselheiros que entendem que aqui não cabe, outros já entendem que cabe, vai para o judiciário. A gente acaba gerando o quê? Situações antiexonômicas. O projeto poderia prever isso, prever uma penalização gradual, né? Regras que detalhassem melhor isso e permitissem que o auditor pudesse dar um tratamento apropriado para essas situações de descumprimento imperfeito, né? Que hoje o auditor vai lá, simplesmente tem que aplicar a regra diz que é suspensão, condicionada à saída, não saiu, pronto, não tem muito o que discutir, vai virar um contencioso. E, finalmente, o regime sancionatório, né? Eu não me conformo, eu colocar o professor Mineiro lá para resolver o problema das infrações e falar, olha, só que você não pode fazer nada relacionado às infrações, colocar o Romário na área e falar, Romário, não pode marcar gol. Não dá. A gente tem que mudar isso aqui. E nos regimes aduaneiros eu tenho uma solução, uma proposta de solução que seria até relativamente simples. Um artigo. Aplica-se aos regimes de aperfeiçoamento as regras de descumprimento e inclusive sancionatórias do RECOF. Ponto. Estava ótimo, porque da forma como hoje funciona não só a fiscalização, mas as hipóteses de sanção em caso de descumprimento, também no descumprimento relativo. Hoje, no RECOF, elas são muito boas, são razoáveis e, mais que são proporcionais à infração. Tudo que os tratados internacionais exigem em matéria sancionatória. Então, eu creio que ali nós poderíamos ter uma disciplina específica, que não poderia ser, vejam só, a mesma das infrações em gerais, porque as infrações em gerais, ali sim eu sustento que tem que ter uma responsabilidade subjetiva. Agora, aqui nos regimes aduaneiros, nós estamos muito mais próximo do que seria, dentro de uma analogia com o direito privado, com uma responsabilidade contratual do que uma responsabilidade extracontratual. Aqui nós temos que perceber isso, parar de usar a palavra condição, nós temos aqui um descumprimento.
E aí, na hipótese de descumprimento, né, de algo que está previsto na legislação, uma obrigação ou um dever instrumental, aí nós não tratamos de culpa, dolo, né, simplesmente descumprimento parcial, relativo, cada um com as suas consequências jurídicas, né? Bom, então era isso. No mais, eu gostei do projeto, fiquei muito aliviado com a última versão, só não gostei do nome, eu acho que poderia ser Lei Geral das Aduanas, né? Porque realmente é isso. Ela já compatibiliza toda a nossa legislação com as designações, as novas designações de institutos da Convenção de Quioto revisada, também da mesma maneira do Acordo sobre a Facilitação do Comércio. Acabou resultando numa lei geral pouco extensa, o que é muito bom, um bom sinal. Seria preocupante se tivesse uma lei geral maior que o Código Civil, o Código de Processo Civil juntos, que é o que acontece hoje, por exemplo, só com a legislação do PIS e da COFINS. O ponto de partida ficou melhor. Eu acho que em debates, em foros como esse, nós temos que contribuir, cada um trazer a sua proposta. É muito importante também que as entidades diretamente afetadas formulem as suas sugestões, né? Aquela questão da diferenciação entre agente de carga, agente marítimo, NVOCC, etc. Eu sei que a Associação Brasileira de Direito Marítimo vai apresentar, e quem está lá elaborando o projeto tem que estar com o coração aberto também para receber sugestões, que é o que eu acho que vai acontecer. E nós não podemos perder essa oportunidade de resolver esse problema, estabelecer um marco regulatório claro e fazer o país realmente crescer no comércio exterior. O Brasil participa com um pouco mais de 1% do comércio internacional no mundo, e isso representa 39% do nosso PIB. Então, imagine o quanto nós poderíamos crescer se a gente começasse a ter uma participação 2 vezes maior. Bastante. E, finalizando, regimes aduaneiros especiais, principalmente os de aperfeiçoamento, eles mostram que o direito aduaneiro não é só direito aduaneiro das importações, né? Parece que a gente estuda o direito aduaneiro e fala que é o direito aduaneiro das importações. Não, ele é também das exportações. E um regulamento, uma disciplina clara sobre os regimes aduaneiros especiais nas exportações, como é o caso do aperfeiçoamento, entre outras regras que eu mencionei, do drawback, do back-to-back, dropshipping, exportação cruzada, triangular, isso vai tornar mais claro. E eu acho que nós vamos conseguir atingir o objetivo de fazer esse país crescer sem entraves relacionados à insegurança jurídica, regras pouco claras, regras defasadas, como é hoje a nossa realidade. Muito obrigado, acho que eu passei um pouco dos minutos, né? Me empolguei, porque isso é um tema realmente empolgante, né? E agradeço pela oportunidade. Boa tarde. Professor Solon, sempre muito preciso nas explicações, principalmente nessa contextualização de entender a ideia inicial do projeto 508, que era praticamente trazer uma suposta organização, porque nós temos legislações esparsas, espalhadas em diversos institutos, decretos, leis, instruções e outras legislações. E a ideia era organizar e trazer um melhor cenário. O ideal seria realmente uma nova lei, fazendo a anexação daquilo que era bom, ainda do que é viável, ainda do que é operacionalizado, porque senão a gente vai ter realmente só uma caixa com a legislação que, na maioria das coisas, não estão se casando mais com a situação real que nós temos. E ainda, se a gente levar em consideração o panorama que a doutora Alessandra Okuma trouxe de reforma, algumas coisas realmente deixam de fazer sentido e ainda traz uma discussão de isso ainda está vigente, porque já teve um protocolo de Quioto revisado, nós já teve o acordo de valoração aduaneira, então parece que estão organizando algo que realmente já não tem mais serventia. Então isso foi bastante enriquecedor, porque a gente precisa, como os dois mencionaram, entender o que tem agora de prática e ainda fazer correções, porque ainda estamos nesse momento.